Salve, meus amigos, incorporação imobiliária. Puxa vida, isso aí é um assunto que dá pano para manga, né? Muitas vezes tratado de uma forma amadora, muitas vezes se lidando com irresponsabilidade quando existe um patrimônio de uma família, de uma vida, de gerações em jogo. Eu sou corretor de imóveis há 35 anos, especialista em incorporação imobiliária, já fiz diversos negócios aqui na Grande Vitória, na região da Orla do Espírito Santo também. Eu quero hoje passar para você que não conhece, que não entende, até que entende um pouco também, como que funciona o processo de incorporação, até para você saber quanto vale o seu terreno. É uma grande dúvida, quanto vale o meu terreno, quanto vale o terreno da família. Veja, esse vídeo ele pode ser apoiado por um PDF que eu construí, uma explicação passo a passo totalmente detalhado. Caso você esteja assistindo esse vídeo e queira receber o PDF, basta mandar para mim um e-mail para renatoavelar@remax.com.br renatoavelar@remax.com.br que eu encaminho para você de peito aberto esse material. Pois bem, para essa conversa fluir de uma forma mais simples, eu vou fazer uma analogia com o bolo, né? Poxa vida, o que o bolo tem a ver, o que a culinária tem a ver? Vamos lá. Vamos supor que você tem um terreno e você queira construir um prédio no seu terreno, ou que você tem um terreno e quer saber quanto esse terreno vale. O terreno é o tabuleiro, o bolo é a massa que vai ser construída em cima dela. E ele pode ser de várias formas, ele pode ser um bolo de um formato, pode ser um bolo de outro, cada bolo com estilo, né? Mas isso é uma determinação de como que vai ser feita a receita desse bolo, a cobertura e o recheio não, mas como vai ser feito o volume para dar tamanho a esse bolo, encontrar o tamanho máximo desse bolo, nós utilizamos o plano diretor urbano. Cada cidade tem um plano diretor municipal e as capitais um plano diretor urbano que chegaram em Vitória em 1984 com a finalidade de doutrinar, de estabelecer padrões para que a cidade não tivesse um crescimento desordenado. Muitas vezes você vê bairros onde os prédios são geminados, onde as vagas de garagem ocupam a rua inteira, não tem espaço para estacionar, com questões de ventilação, de mobilidade, de trânsito. Né? Então o plano diretor urbano ele veio para poder trazer um desenvolvimento sustentável às cidades. Junto com o plano diretor urbano, que estabelece o zoneamento da cidade, cada corzinha dessa aqui é um zoneamento. Aqui é a cidade de Vitória, bairro de Jardim da Penha, bairro de Praia do Canto, aqui a Ponta Formosa, Yacht Clube, Ilha do Frade, Enseada do Suave, Bento Ferreira, Reta da Penha, Leito da Silva. Cada bairro vai ter um zoneamento diferente do outro, com índices, com padrões construtivos. Esses índices variam, esses índices eles vão ser estabelecidos de acordo com o que foi estabelecido para lá. Então vamos colocar aqui para a gente ver o PDU, para vocês terem uma ideia. Tá? Capital é plano diretor urbano e cidade é plano diretor municipal. E aqui nós temos os índices de controle urbanístico. Então, quando você tem um terreno na sua cidade, seja ela qual for, ele vai ter um plano diretor urbano ou municipal. E em cima dele, você vai ter esses índices, que vai estabelecer a zona, cada zona dessa aqui é uma corzinha daquelas lá, tá? E aqui estão os índices do que pode ser feito no terreno. A altura do prédio, a taxa de permeabilidade, o afastamento para os terrenos ao lado, tudo que tem a ver com o que vai ser feito no prédio. Então, a partir disso, você tem o tabuleiro, que é o terreno, você tem a receita, que é o plano diretor urbano, a receita máxima, e aí você vai trabalhar isso no estudo de viabilidade. Como é que é feito? Um arquiteto vai analisar como que pode ser feito um estudo. Então, eu tenho um exemplo aqui aberto, de um exemplo, peraí. Opa! Então, para a gente poder ter uma noção, dá para fazer uma conta de padaria, pegar o tamanho do terreno, multiplicar pelos índices, encontrar os valores, né? A gente vai encontrar os valores que eu vou chegar lá. Mas o ideal é que você tenha um arquiteto lhe apoiando nesse processo. Então aqui é um exemplo real de um terreno Vitória, Jardim da Penha. Nós pegamos o terreno, fizemos um estudo de massa nesse terreno, né? Criamos aqui o subsolo, as garagens, lojas, até a fachada nós fizemos, né? Os apartamentos divididos, tipologia, que é a fachada, e os números, aqui que é o mais importante. Então, quando a gente encontrou, o arquiteto ele tirou o proveito máximo do terreno, ou seja, se o índice construtivo é 2,8, você precisa de conseguir uma área construída de 2,8 para conseguir um aproveitamento ótimo desse terreno. Porque se o arquiteto não consegue esse aproveitamento, está desperdiçando metro quadrado, o terreno passa a valer menos. O terreno ele tem um valor diretamente proporcional ao que pode ser edificado.
Em cima disso, na ABNT, norma 14653, pelo método involutivo, é encontrado o valor de um terreno, simulando o que pode ser feito em edificação desse terreno. Então, voltando a dizer, nós temos lá o tabuleiro, que é o terreno, a receita, que é o plano diretor urbano, né? Nós temos o arquiteto, que é o cozinheiro, que vai fazer aqui a sua receita do bolo. Tá? Esse projeto foi feito por Pedro Perini, um grande arquiteto, amigo meu. E no final das contas, nós vamos criar o conceito desse bolo para agregar valor de metro quadrado. Como é que vai criar o conceito? Bom, um bolo ele pode ter vários valores, né? Um bolo desse aqui tem um preço, um bolo desse tem outro. São do mesmo tamanho, tem o mesmo peso. E ele pode ser dividido em fatias diferentes. Ele pode ser dividido em 2, 3, 4, 5, 10 fatias, ou apartamentos de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. A divisão tanto do bolo quanto das unidades, elas vão ser ligadas diretamente ao que o mercado da região percebe. Então, essa é uma matemática, o método de avaliação, o método involutivo, o método de incorporação, ele é um método matemático, ele é infalível. Não tem como errar, porque nós estamos falando de uma realidade de mercado e de números. Então, como é que a gente chega no valor disso? Então, por exemplo, se eu tenho um terreno, que eu posso construir nesse terreno 4.000 metros quadrados, 4.075 metros quadrados, por exemplo, de área privativa, é um terreno de 1.424 metros quadrados, e multiplicando pelo índice dessa região, eu pude construir 4.075 metros quadrados de área privativa. Eu considero que nessa região um metro quadrado de apartamento no padrão que vai ser feito está custando R$15.000, porque eu tenho dados abundantes de mercado, de imóveis sendo vendidos e a velocidade de venda e o comportamento do mercado absorvendo esses produtos. Então eu encontro o resultado final de valor geral de vendas, de VGV, de R$61.125. Esse é um valor futuro para todo empreendimento. Mas quanto que é o valor do terreno? Veja, dentro desse preço da construção, uma parte lá tem o lucro da construtora, tem impostos, tem custos administrativos, tudo isso englobando o preço da construção e uma parte o preço do terreno. E de acordo com o valor do metro quadrado de venda do produto, você vai ter um percentual de permuta, ou seja, quanto que vale o seu terreno dentro do processo de construção. Para imóveis Minha Casa Minha Vida vai de 8% até 12% se for da faixa 3. Se você pega empreendimentos frente para o mar, 35%, 40%. Se você pega empreendimentos medianos, 20%, 25%. Então isso aí tem como se fazer uma matemática muito mais exata, mas não é o caso de fazer a coisa que os te dão valor. Ah, Renato, mas quanto que vale se eu fosse vender à vista? Veja, é aplicado um spread negativo nesse valor, abatendo o custo financeiro do período da obra de 4 anos e todas essas taxas que vão ocorrer. Então, para você uma conta de padaria, se ele valeria 61.150.000 valor futuro, vamos lá, 61.150.000 valor futuro, ele tem uma permuta de 25% nesse caso aqui, dá 15.287.000 valor futuro, ou seja, se os terrenistas vão receber isso em unidades, ou se eles vão receber unidades para vender. Chama permuta financeira, entra junto com a tabela da construtora e vende tudo junto. Se eles querem receber isso cash hoje, na largada, porque o prédio vai ter que aprovar projeto, vai ter que construir e vai ter que vender. Então o período é de 3 anos mais ou menos, 3, 4 anos. Eu quero receber isso cash, então você tem um spread aí de 45%. Esse terreno vale 55% desse valor. Vale R$8.408.000, seria o valor pelo método involutivo. Isso, claro, que tem que ter uma lupa de um especialista, de corretor de imóveis especializado nessa pauta, para analisar se esse terreno vale um pouco mais, vale um pouco menos, a região, a posição, o bairro onde ele está, se tem uma implantação boa no bairro e o projeto, que é fundamental, porque o que agrega valor ao bolo é o conceito. Se você vende um conceito bem trabalhado, uma tipologia bem feita, você pode multiplicar seu patrimônio. Então, essa é uma explicação básica, pode ser um pouco complexa, então sugiro que assista mais de uma vez. O meu contato telefônico segue 27 99617 9456. Não respondo mensagem de áudio, mande texto, por gentileza. Eu estou aqui para ajudar quem tiver um terreno para incorporar. Se for em Vitória, conte com os meus serviços, os meus préstimos. Lembrando que em caso de incorporação, quem paga os honorários é o incorporador e a construtora. Em caso de venda, quem paga os honorários são os proprietários do terreno. Bom, essa é uma explicação de como se faz um bolo maravilhoso para multiplicar o seu patrimônio. Um beijo, queijo a todos. Do caralho.